Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística e Epidemia. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a apresentação gráfica dos dados, ok? Então, um dos objetivos, a gente viu, né, da estatística é estar sintetizando os valores que uma ou mais variáveis podem assumir para que a gente tenha uma visão global dos comportamentos dessas variáveis, né? A apresentação gráfica é um complemento extremamente importante na apresentação tabular. E esse tipo de representação vai ter uma vantagem principal comparada à tabela, que é o fato de permitir uma visualização imediata. A representação gráfica, então, dos dados em estatística tem por objetivo apresentar de forma rápida e concisa, ou seja, resumida, os resultados obtidos, permitindo a gente, ao pesquisador ou aos leitores, chegar a conclusões sobre a evolução do fenômeno. Para a gente tornar, essa representação gráfica possível, a gente tem que estabelecer uma correspondência entre os termos, de uma série, de um rol de dados e uma determinada figura geométrica, que vai ser o tipo de gráfico que a gente vai escolher, de tal modo que cada elemento da série consiga ser representado por uma figura proporcional, tá? Não é uma figura que a gente deduza. Então, como a Pro falou no início, é um complemento importante das tabelas, permite uma visualização imediata. Aqui a gente consegue ver uma visualização pictórica, uma representação de uma imagem, de como seria o gráfico da semana, dos alunos, da disposição dos alunos, por exemplo, da veterinária. A gente vê na segunda um certo cansaço e desânimo, terça e quarta um arrastamento, e quinta, que já é quase um sextou, já tem uma animação maior, e na sexta-feira a alegria. A gente fala, a gente escuta muito que uma imagem vale mais que 1000 palavras, Então, a representação, essa apresentação gráfica, ela pode realmente dizer muito mais do que as palavras, um certo modo de visualização. Então, a gente vê várias charges engraçadas, Aqui, por exemplo, a gente vê nessa imagem, Então, essa imagem também é um gráfico pictórico, descreve um conjunto de dados através de um desenho. Lá em 1969, estava a professora Bravo falando que notas são essas, com os pais do aluno. Já em 2009, a gente vê uma inversão aí de valores, e a gente vê os pais dos alunos brigando com a professora para perguntar em relação a essas notas. Aqui a gente tem, só para finalizar, para vocês verem que realmente uma imagem, uma ilustração pode ser, sim, uma forma de representação de dados, que a gente tem uma charge de dois rapazes, enquanto um rapaz encontra um diamante, o outro vai e desiste do buraco que ele estava e começa a cavar no buraco que o rapaz tinha conseguido diamante, enquanto o diamante estava aqui. É só para reflexão, tá, gente? A mesma coisa seria essa outra imagem aqui, que tem uma pessoa comendo e o senhor aqui pede o mesmo prato, que é o que ele está comendo. O garçom vai e representa e tira aquela comida do senhor. A gente tem alguns requisitos, ou seja, algumas qualidades da apresentação desses gráficos, Então, eu vou estar falando aqui quais são esses requisitos que a gente chama de primordiais. Primeiro, a simplicidade, ou seja, as informações contidas em um gráfico, elas devem ser diretas e detalhes secundários devem ser omitidos. Às vezes, na construção de um gráfico, o ideal é a forma mais simples e direta de apresentação. Então, a simplicidade, ela é indispensável devido à necessidade de levar a uma rápida apreensão do sentido geral do fenômeno, apresentando a fim de não perdermos na observação de minúcias e importâncias secundárias. Então, é isso que a Pro acabou de falar. A gente tem que ser direto, e deixar os detalhes secundários que não são relevantes para aquela informação omitidos, E o ideal é que fique o mais simples e direto possível. Outra coisa, clareza, O gráfico, ele deve possibilitar uma correta interpretação dos valores
dos valores representativos do fenômeno em estudo. Então, o gráfico ele tem que ser claro, né? Ele não pode aumentar ou diminuir informações, ele tem que ser fidedigno ao meu rol de dados. Tudo bem? E veracidade, ou seja, se não representa uma realidade, o gráfico perde a sua finalidade. A gente tem que, então, realmente, ou seja, o gráfico ele deve expressar a verdade sobre os dados estudados. Tudo bem? Em relação aos tipos de gráficos, né, a representação gráfica, eles podem ser classificados em diagramas, né, cartogramas, estereogramas e pictogramas, né? Quando eu estou falando aí de cartogramas, eu estou falando de mapas geográficos, né, que estão relacionados aí a regiões, né, em que as frequências das categorias de uma variável vão ser projetadas em áreas específicas do mapa, né? Então, eles vão ser bastante indicados para utilizar séries geográficas, né? Os cartogramas são sinônimos aí dos mapas, tá? É os primeiros que a gente vai ver. Os diagramas são os mais utilizados em estatística e eles apresentam-se em duas dimensões, sendo a magnitude das frequências representada por uma certa mensuração de uma determinada figura geométrica. A gente vai falar um pouquinho já sobre os diagramas. E os estereogramas, né, são representados por meio de corpos geométricos em 3 dimensões, cubos, pirâmides, cilindros, cones, né? Então, eles são mais difíceis de serem interpretados, de serem desenvolvidos, dada a pequena precisão, né, que eles oferecem. E a gente tem também os pictogramas, que são relacionados àquelas figuras iniciais que a Pro começou aqui, e a gente ainda pode falar da pirâmide etária, né, que também é conhecida como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional, que quanto mais alta a pirâmide, maior é a expectativa de vida, por exemplo, né, melhores as condições daquela população. Então, iniciando aqui, os cartogramas, como a Pro falou, então são sinônimos de mapas, são as ilustrações relativas às cartas geográficas, né? São largamente utilizados em outras disciplinas, como geografia, história, demografia, epidemiologia. Daí, quando a gente faz a análise espacial de um local, né? Então, aqui a gente consegue ver um cartograma, ó, roubos, né? Média mensal de roubos, aqui a gente tem uma legenda, uma distribuição de frequência, e dependendo da cor, né, no estado de São Paulo, a gente consegue ver em 1998, vocês estão vendo que ele consegue ser ao mesmo tempo simples, né? Ele representa dados reais, então ele apresenta todas as características de um gráfico. Aqui a gente tem uma outra visualização, né, quando a gente faz uma legenda separada, que a gente tem o nosso país, né? E pessoas que frequentavam a creche ou escola, né, no ano de 2000. Então, ele tem as informações, lembrando que o gráfico vai ter que ter um título, tem que ter uma legenda, né? Aqui tem a fonte de onde foi retirado ainda esses dados. E dependendo do tom da coloração, a gente consegue ver aí a distribuição de alguns dados, né, de frequências de dados. Por último, aqui a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 ou mais anos de idade de 2018, aqui por região, né? Aí eles fazem uma representação visual aqui e já uma representação diagrama, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre esses diagramas. É uma representação gráfica, então, que permite explorar padrões geográficos. Aqui a gente consegue ver, é muito utilizado em distribuições espaciais. Lembra de um exemplo que a Pro deu uma vez na sala, que foi feito um estudo aqui em Maringá para ver os locais que tinham mais acidentes automotivos, né? E que foi observado que esses locais ficavam muito próximos de postos, né, de combustível, porque lá vem bebida alcoólica, então a pessoa saía de lá, né, tinha acabado de beber, e a gente tinha um número de acidentes maior automotivos. Então, a gente fala que isso é uma distribuição espacial geográfica, só do município de Maringá. Por exemplo, aqui é um outro tipo de exemplo, né? Baixa cobertura do pré-natal, prematuridade, parto, cesárea e baixo peso. Todas essas representações aí
do estado do Paraná de 2007. A gente consegue ver daí a distribuição da frequência conforme as colorações aí. É super difícil de fazer uma distribuição espacial, tá? A Pro já fez 2 cursos, é extremamente complexo de a gente aprender a colocar os dados numa dimensão espacial, tá? Aqui a gente tinha mais um exemplo, né? Falando aí de mapas, né? Por bolhas. E agora, em relação aos diagramas, como a Bru falou, são os mais utilizados, né? São gráficos geométricos que são dispostos em 2 dimensões, ou seja, no eixo X e no eixo Y, né? No eixo X e Y, tendo uma origem, que seria quando a gente tem um encontro aqui, esse vértice, né? Esse encontro entre os 2 eixos. É o tipo de gráfico mais utilizado na representação de séries estatísticas e se apresentam através de uma grande variedade de tipos. Então, aqui a Pro colocou alguns exemplos, né? Gráficos de barra, gráficos de coluna, histogramas, setores, linhas de dispersão, pirâmides etárias, gráfico de rosca. O gráfico de barras, ele vai ter a finalidade de estar comparando grandezas, né? Por meio de retângulos que vão ter a mesma largura e as alturas vão ser proporcionais aos meus conjuntos de dados, ou seja, as minhas respectivas grandezas. Nesse tipo de gráfico, os retângulos são dispostos horizontalmente, né? Então, lembre-se, vertical, horizontalmente, e como barras. Cada barra representa a intensidade ou a frequência de uma categoria ou um atributo. Os espaços entre as barras, eles devem ser iguais. Então, aqui a gente consegue ver um eixo horizontal, um eixo X, né, em que a gente vai ter uma escala, a origem que a Pro acabou de falar aqui. O eixo vertical, que vai ter essa variação das medidas. Aqui, pela escala, a gente vai ter, então, um desenho dessas barras. A gente tem que ter a mesma largura entre cada barra, assim como a gente tem que ter a mesma largura da barra, né? Comparando uma outra. Então, a gente tem um distanciamento que a gente chama de constante. E os tamanhos vão depender, né, muito daquilo que a gente está avaliando, né? Então, aqui, por exemplo, uma taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Então, aqui a gente tem uma legenda, né, de mulheres rosa, homens azulzinho. A gente tem a origem aqui dos dados. No eixo X, a gente vê o número de óbitos de pessoas que estão morrendo a cada 100 mil habitantes. E aqui a gente tem a faixa etária, né? Então, é uma taxa de mortalidade. A gente consegue ver esses distanciamentos entre as barras constantes, né? O tamanho vai ser de acordo com aquele valor que eu quero representar e a gente consegue observar a mesma distância, a mesma largura desses dados, tudo bem? Aqui, então, lembrando, a gente ainda tem o título, né? Que é um elemento obrigatório aqui. E a gente tem a fonte de onde a gente retirou esses dados. Se foram vocês que criaram os dados, foi os autores, né? Aqui é o resumo daquele gráfico anterior. Aqui um exemplo, por exemplo, as principais causas do sucesso de empresa segundo os pequenos empresários. Então, aqui tem um percentual de respostas, né? Até 60%. E aqui são as causas, né? Capacidade de correr riscos, aproveitamento das oportunidades, perseverança do dono, dinheiro próprio, bom conhecimento, presença de um bom administrador. Um gráfico, né? Ilustrando a importância de ter um profissional que consiga saber administrar bem o tempo e o dinheiro, né? E que faça com que a empresa alavanque aí e tenha muito sucesso. Visto então os gráficos de barras, né, que são extremamente importantes e muito utilizados, outro tipo de gráfico que também vai estar indicando normalmente séries categóricas, ou seja, séries qualitativas e séries geográficas, os gráficos de coluna, né? Eles têm a mesma finalidade que o de barras, né, sendo preferíveis aos de barra quando as legendas das categorias forem curtas. Então, quando a gente tiver legendas curtinhas, a gente faz no formato de coluna. Antes a gente estava falando de barras, né? Agora, colunas. No eixo horizontal, aqui, são construídas as colunas e representam a variação, né, as medidas ou as quantidades numéricas dos dados na mesma pesquisa realizada.
E no eixo vertical vai estar indicada a escala graduada, né? De 0 até o valor máximo que a gente está querendo representar. Elas também devem ter a mesma largura, a mesma distância e podem representar 2 ou mais categorias de informação. Então, vamos visualizar aqui. A gente tem o eixo X e Y, né? A gente tem aí a origem desses dados, né? Ou seja, nessa parte aqui do vértice, a gente vai ter a mesma distância entre cada coluna, né? E a mesma largura em cada coluna, né? As alturas vão depender, vão variar de acordo com a intensidade, que vão ser representadas aí por a escala do eixo vertical. Então, aqui, a evolução da densidade demográfica, né? O título aí da tabela, na origem a gente tem, então, o eixo horizontal, a gente tem os anos, né? Dessa evolução da densidade populacional, de quantas pessoas, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado, né? E aqui a gente tem a representação, tá? De quantas pessoas seriam 5, né? 7, 8, 10, 12, mais ou menos, tá? Para a gente estar conseguindo visualizar. Outro modo, né? Outro exemplo de gráficos de coluna, modo de estudo para prova de bioestatística. Então, a gente faz a legenda aqui embaixo, porque é maior, né? E a gente consegue ver aqui, né? Lendo silenciosamente o texto, 20% dos alunos, né? Lendo em voz alta o conteúdo, não estuda nunca, olha, 13%. Sublinhando o texto, 12%, e fazendo um resumo do assunto, olha que interessante, 8%. Aí a gente tem ainda como outro formato de diagrama os histogramas, que vão ser a representação gráfica de uma distribuição de frequência por meio de retângulos que vão estar justapostos, né? Cujas áreas são proporcionais às frequências da classe. Vale mencionar que tanto as frequências absolutas simples quanto as relativas simples podem ser representadas por meio de histogramas. Atenção, no caso do gráfico de barras, a largura da coluna não importa, ela não traz nenhuma informação importante. Já no histograma, a largura da coluna é fundamental para a interpretação dos dados. Então, a diferença aqui é em relação à informação que essa largura vai estar representando dos dados, ok? Aqui, né, um histograma, peso em gramas ao nascer, né? E qual que é a frequência, né? A gente tem média, desvio padrão, o número de pessoas que foram avaliadas, né? De RMs do sexo masculino, né? Então, aqui a gente tem um histograma em que as colunas, elas vão estar juntas, né? Aqui a gente tem o peso de 2.000 gramas, ou seja, de 2 quilos até 4,5 quilos, e a gente tem aí essa representação, então, dos dados. Olha, a gente tem quase uma normal, próximo conteúdo. Valor de rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais, né? Lembrando sempre da coloração da legenda, do título da legenda e da fonte desses dados, tudo bem? E o gráfico de setores? Muito utilizado também, né? A representação gráfica dos dados estatísticos em um círculo, né? Que vai ser subdividido em setores. As áreas, elas são proporcionais aos valores que vão estar sendo representados, os valores de uma série. São usados principalmente quando a gente está verificando percentuais de cada valor de uma série com um valor total, tá? A construção de um gráfico de setores parte do fato de que o número total de graus de um arco de circunferência é 360. Assim, o total de valores corresponderá a 360, né? Aí aqui, exemplo, se tivermos uma distribuição de frequência variável, da variável sexo, em que observou-se 20 homens e 30 mulheres, a área correspondente, por exemplo, do sexo feminino será... Então, a gente tem 20 homens e 30 mulheres, né? 50 pessoas no total, são 360, que a gente fala que é a representação gráfica do gráfico de pizza. E 30 mulheres, que é o que a gente está vendo, né? Qual que vai ser a área de correspondência das mulheres, é X. Só multiplicar, né? Faz uma regrinha de 3, X igual a 216, né? Então, 216 graus serão relacionados às mulheres, tá?
Os ângulos, então, são proporcionais às imagens, aos dados representados. A gente tem sempre essa legenda, né? E tem esse formato circular de 360 graus. Aqui a gente tem um exemplo, né, do gráfico de setores, né, concluintes por área de conhecimento, né? Então, aqui a gente tem agricultura e veterinária, serviços, legenda, daí aqui nessa legenda, cada coloração está falando aí de um tipo de curso, ok? Por exemplo, então, um gráfico clássico de pizza, né, dos alunos. O que vai cair na prova, né? O que eu estudei, a gente tem uma pequena representação aí no gráfico de pizza, que está na cor vermelha. O que eu não estudei e os demais, né, a grande maioria, tem prova amanhã, né? Então, um exemplo aí que a gente pode estar ilustrando de forma clara o conjunto de dados. Agora, em relação ao gráfico de linhas, né? Ele vai ser utilizado para estar verificando o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo, né? O eixo X representa os anos, meses, semestres, ou uma representação de dados, de anos, né? E as linhas são mais eficientes nesse tipo de gráfico porque vão estar permitindo a gente verificar as flutuações dos meus dados, ou seja, as mudanças que acontecem nessas séries de dados. Para construir um gráfico de linhas, basta a gente estar marcando só os pontos correspondentes às grandezas e depois está fazendo a união, né? Como assim, Então, eu vou estar fazendo os pontos, né? Vou ter meu eixo X, geralmente representado por tempo, o meu eixo vertical, né? A minha escala. Eu fiz ali os pontinhos, né? Aqui os pontinhos do meu gráfico. E depois, para mim entender esse gráfico de linha, é só eu fazer a junção desses pontos, né? E daí eu consigo ver a oscilação dos meus dados, né? Vejo a intensidade deles. Lembrando sempre que o distanciamento continua sendo proporcional, para ele ficar visualmente didático, tá? Aqui a gente tem outro exemplo de gráfico, quando a gente tem mais de uma variável. Vocês estão vendo? A gente está pegando várias regiões aqui do país, do Brasil, a quantidade por anos, né? A gente está vendo por anos esses pontos. E a gente está vendo a evolução efetiva dos bovinos, né? Milhões de cabeças por região. Então, é feito os pontinhos primeiro, depois é feito essa ligação e a gente consegue visualizar aí melhor, ok? Aqui, um outro gráfico, né, representativo. O que é sucesso, né? Então, a gente tem aqui o eixo X em anos, o eixo Y, o que seria, né, cada uma dessas, o que seria um determinante de sucesso. A gente fez os pontinhos decorrentes e a ligação aí dessa parábola, ok? Aí a gente tem os diagramas de dispersão, né? Quando a gente ainda está falando em gráficos em formato de diagrama, eles vão ser utilizados para verificar relações, né? Então, a gente consegue fazer correlações entre as variáveis. Esse é o nosso último conteúdo, né? Antes da prova, antes da revisão. Esse gráfico ele é feito para se ter uma ideia sobre uma possível relação entre duas variáveis. Por exemplo, quantidade de dinheiro da carteira que o indivíduo tem, né, ao longo de dias do mês, né? Então, vai estar fazendo aí uma correlação, né, muito baixa, ó, perto do pagamento, né, tem um pouco mais, depois fica zerado, tudo bem? Aqui, a idade do marido e a idade da mulher, né? Então, eles conseguem fazer correlações entre duas variáveis, ou seja, aqui a gente vai vendo que quanto maior a idade da mulher, maior a idade do marido, né? Aqui a gente não consegue ter correlação nenhuma, né? Nem positiva, nem negativa. A gente chama uma correlação positiva à medida que o eixo X cresce, o eixo Y cresce também. Então, ali, conforme eu falei, à medida que a idade das mulheres aumenta, a gente tem a idade dos homens aumentada. E uma correlação negativa seria o quê? Ao contrário, né? À medida que um número diminui, o outro diminui também. Então, os homens eles eram mais velhos com mulheres mais jovens, né? Se fosse aquele exemplo do casal. E assim sucessivamente, tá? Isso a gente chama, então, de correlação positiva e negativa. A gente vai falar melhor um pouquinho sobre correlações na sexta que vem.
Quando a gente não tem correlação, então a gente tem uma nuvem espalhada dos dados, aqui uma representação de uma correlação, né, positiva e de uma negativa, consumo de vegetais, né, por pessoa, por dia, e a quantidade aí de votos, tá, pensando em uma distribuição de correlação. Aí a gente tem ainda as pirâmides etárias, que a Pro já falou um pouco lá no início, né, que também são conhecidas como pirâmides demográficas ou pirâmides populacionais, que quanto mais alto o valor da pirâmide, maior a expectativa de vida, né? Então, eles conseguem representar aqui, ó, por exemplo, 80 anos ou mais, né? Até de 0 a 4 anos. Elas são usadas não só para a gente estar monitorando a estrutura e sexo, idade, mas como um complemento aos estudos da qualidade de vida, já que a gente pode visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade e a regularidade ou não da população ao longo do tempo, né? Então aqui a gente tem outro exemplo de vários tipos de pirâmide, né? A gente não tem nenhum exemplo de pirâmide invertida, né? Essa pirâmide é clássica da pirâmide etária. Pirâmide invertida seria ao contrário, né? A base mais fina, aqui a base mais fina e o topo mais largo, tá? Aqui a gente tem várias representações aí de idades entre homens e mulheres, né? A gente consegue ter essa distribuição por sexo. Tudo bem? Gráfico de rosca, né? Pouco utilizado, porque é uma representação mais difícil de os pesquisadores estarem utilizando, né? Que a gente só tem uma ilustração para vocês conhecerem o que os seus pais pensam quando vocês não atendem o celular, né? Que foi sequestrado, né? Grande parte foi sequestrado, aí, quase metade, né? Não ouviu, né, o que acontece realmente às vezes, né? Está morrendo, morreu, né? Sempre coisas trágicas. Os estereogramas, que a Pro falou, que são mais difíceis da representação, né? Que eu tentei achar 2 modelos na internet, né? Que eles vão estar representando volumes, né? Em 3 dimensões. Isso aqui ainda poderia ser um pouco... tá faltando uma dimensão, mas dá para entender qual que é o sentido, né? A medidas de resistência, por exemplo, de tração, a resistência de tração em segundos, tá? Um gráfico mais difícil para o pesquisador estar utilizando, mais utilizado aí nas engenharias, tá? Gráficos de bolha, né? Quando a gente tem o tamanho da bolha representativo do meu valor de frequência. E os pictogramas, né? Que são aqueles iniciais que a Pro estava brincando lá, aquele gráfico do dia da semana, né? Que vão ser a representação dos dados por meio de figuras ou objetos, né? Então, aqui a gente tem a produção mundial de carros, né? A categoria dos valores de meios de transporte, também tem aqui. Tudo bem? Lembrando sempre que as legendas, elas devem ser colocadas de preferência ao lado direito do gráfico, podendo ser embaixo também. Aqui embaixo, normalmente, a gente coloca o título, né, do que é essa figura, e a fonte, ou coloca o título em cima e a fonte embaixo, tá? E algumas dicas para estar analisando esses dados. Quando a gente for analisar um gráfico, a gente tem que observar alguns pontos. O título, para a gente conseguir entender se esse título ele é claro, né? Se o leitor bateu o olho, ele consegue identificar sobre o que é aquele gráfico. A fonte dos dados, né? Se está explícito no gráfico, de onde que esses pesquisadores tiraram? Eles inventaram esses números, né? Informações obtidas foram de uma fonte confiável, né? Eu tirei esses dados de um local confiável, eu fui fazendo perguntas aleatórias, né? Eles têm que ser simples, mas eles têm que ter veracidade. Lembre-se lá das características. Existem rótulos adequados para os eixos, né? Ou seja, está tudo bem identificado, eixo X, eixo Y. Os eixos, eles começam em 0 ou não, né? As escalas dos eixos são constantes ou eles fizeram uma bagunça nas escalas, né? Ainda que não colocar elementos gráficos desnecessários ou que vão estar dificultando as informações. No Excel, quando a gente for montar um gráfico, a gente já tem que ter um conjunto de dados, né? Para a gente conseguir pedir que o Excel faça essa representação gráfica para nós. Essa tabela que vai ter esses dados, depois que a gente ter essa tabela montada, fica fácil. Tudo bem? A gente vai lá em inserir,
Daí, dentro do inserir, a gente já vai ter os vários tipos de gráfico, colunas, linhas, pizzas, barras, diária, dispersão, né, correlação, outros gráficos, tudo bem? Então, a gente pode selecionar, por exemplo, eu quis linhas. Dentro de linhas, ele ainda vai me dar várias outras opções, então fiquem espertos aqui, ó, inserir, né, gráficos de linhas ou gráficos de pizza, né, qual que vão ser melhor, né, vão ter uma melhor visualização. E gráficos de colunas, que são um dos mais utilizados. Então, a gente seleciona os dados e o próprio Excel já formula para a gente essa distribuição, olha aqui. Daí, quando já tem essa distribuição aqui pronta, a gente pode ainda mudar a cor, pode mudar a fonte, pode mudar o local do título, né? Pode mudar todas essas características do gráfico, tá? Aqui foi a referência que a Pro utilizou para montar a aula. E lembre-se que os gráficos são recursos sempre bem-vindos, pois eles aumentam a legibilidade dos resultados da pesquisa. Então, no fórum de hoje, né, se vocês ficaram com dúvida em relação aos tipos de gráfico, né, ficaram com alguma dúvida em relação às tabelas, mandem mensagem no fórum, no e-mail ou na sala de café. O nosso fórum de hoje é uma forma de vocês estarem identificando se vocês conseguem interpretar um gráfico, ok? É só responder ao fórum. Um beijo, até segunda.